E na aula de hoje vamos conversar um pouco sobre alguns aspectos que preparam a execução da análise das demonstrações contábeis. Vamos começar falando sobre a necessidade e importância de analisar-se as demonstrações contábeis. Qual o objetivo de se analisar as demonstrações contábeis? Para que finalidade e como essas informações elas servem para o gestor no processo da tomada de decisão? E não apenas considerando o gestor, mas os bancos, o governo, os investidores, todos os demais stakeholders que se utilizam dessas informações para saber como está o andamento do desempenho econômico e financeiro da empresa. Sobre a necessidade e importância, através das demonstrações contábeis levantadas por qualquer empresa, podem ser extraídas as informações acerca da posição econômica e financeira das organizações. As demonstrações contábeis elas são um elemento central, a fonte de informação central pela qual são extraídos aí as informações que evidenciam como que se encontra a posição econômica e financeira de qualquer organização. Lembrando que também chamada de análise de balanços, análise das demonstrações contábeis, ela permite que se extraia especificamente uma análise das demonstrações contábeis. Atualmente, nas grades curriculares dos cursos de ciências contábeis no Brasil, não encontramos, é muito raro. Pelo menos eu desconheço o nome análise de balanços em alguma disciplina que trata acerca da análise das demonstrações contábeis. Pelo fato de que esse nome análise das demonstrações contábeis ele evidencia com maior amplitude as informações que são extraídas não apenas do balanço, né? Quando se fala de análise de balanço, dava-se a ideia de que apenas o balanço era o elemento central de toda análise e o próprio balanço em si carregava todas as informações necessárias para que a posição econômica e financeira da empresa fosse analisada. Mas é que tá. O balanço não deixa de ser uma peça importante na análise das demonstrações contábeis, mas é importante que ele seja analisado em conjunto com outras demonstrações contábeis. Por isso que o nome passou a ser essa, foi uma dos motivos que levaram o nome da disciplina análise das demonstrações contábeis a deixar de ser análise de balanços e ser análise das demonstrações contábeis, que em diversas instituições do Brasil é dividida em análise das demonstrações contábeis 1 e 2. Então ela permite que se extraia dos demonstrativos contábeis apurados e divulgados por uma empresa as informações que são úteis para se evidenciar esse desempenho econômico e financeiro para que atenda, né, os anseios daqueles que buscam informação acerca de tal e tal empresa. Então aí tem um pequeno grupo destacado aí no slide, os investidores, credores, concorrentes, empregados, governo, dentre outros, qualquer outro, até um cliente, né, de uma empresa X que tem interesse em saber como é que está o andamento ali, como é que está o desempenho, como é que aquela empresa ela está em relação à sua posição econômica e em relação à sua posição financeira no mercado. Lembrando que os aspectos econômicos e financeiros das organizações, eles são diferentes na interpretação decorrente da análise, porque existem demonstrações contábeis que são diferentes para subsidiar esse tipo de posição, né? O econômico ou o financeiro. Do lado do econômico, nós temos ali demonstrações contábeis como a demonstração de resultado de exercício, e do lado da posição financeira, nós temos ali a demonstração do fluxo de caixa, ambas com finalidades e propósitos diferentes, mas que evidenciam no total, analisadas em conjunto, evidenciam como o desempenho global, econômico e financeiro global da empresa ele se encontra. O objetivo da análise das demonstrações contábeis é extrair informações das demonstrações financeiras para a tomada de decisão, tanto da gestão, os stakeholders, os elementos internos da organização, como aqueles que estão fora dela, mas que têm interesse total sobre a empresa. De modo geral, podemos dizer também que os objetivos básicos das demonstrações contábeis é fornecer informações para a gestão correta dos negócios e para que os resultados econômicos das organizações eles sejam avaliados. Demonstrações contábeis fornecem uma série de dados sobre a empresa de acordo com as normas, de acordo com as regras contábeis. A análise de balanços, resgatando um pouco do nome anterior, transforma esses dados em informações a partir da interpretação desses dados, porque quando a gente parte para analisar dados, quando você pega ali o balanço, já que estamos falando de balanço aqui, vamos continuar falando dele. Quando você pega ali o balanço, você tem ali a informação das contas e tem a informação dos saldos que cada conta apresenta dentro daquela empresa, a partir do balanço.
Então, aqueles são dados, né? São dados ali que estão apresentados até então, evidenciando a posição patrimonial, mas que essa posição patrimonial só vai ser interpretada a partir de alguém que tenha conhecimento acerca daquilo. Então, o analista, a partir daqueles dados, gera informação quando aqueles dados apresentados na demonstração contábil, eles são interpretados em conjunto, inclusive com os dados interpretados em outras análises. E aí, vamos só, para não perder a informação, vamos só estabelecer uma diferença entre dados e informações. Os dados, eles são números, né, descritos de objetos ou eventos que isoladamente não provocam reação ao leitor. Se tiver lá estoques e do lado um valor, ao leitor vai aparecer apenas um nome com uma quantidade de dinheiro ali, né? Para alguém especialista, alguém que tem algum conhecimento na área, ele vai entender que ali há estoques e que há ali um saldo de estoques, mas somente eu entender que a empresa possui estoques naquele determinado saldo não me diz nada acerca do desempenho daquela empresa no seu total. Quando partimos para a seara das informações, né, elas representam, para quem está ali interessado em recebê-las, uma comunicação que de fato produz algum efeito. Então, quando interpretadas aquelas informações ali, elas são analisadas e, em conjunto com as demais, conseguem evidenciar, né, algo muito maior do que apenas o saldo do estoque. Como exemplo, nós temos aqui, né, o seguinte: as demonstrações financeiras, elas mostram, por exemplo, que a empresa tem Y milhares de dívidas. Isso é um dado, né? A empresa tem Y milhares de dívidas, tá? Mas por que que ela se endividou? Né? Por que que aquela empresa se endividou? Até quando ela vai permanecer endividada e até que ponto aquelas dívidas podem prejudicar a sua liquidez, por exemplo. Então, esses são alguns questionamentos que apenas o dado lá, dizer que tem milhares de dívidas, não é suficiente para ser interpretado, né? Mas quando a gente parte para a informação, a conclusão que a dívida é excessiva é normal quando a empresa não pode pagá-la, no caso aprofundando aquilo que foi apresentado ali, aí a gente tem o âmbito da informação. A informação ela tem uma característica mais interpretativa, uma característica mais completa em relação ao dado. Não que o dado não seja importante, o dado é necessário, inclusive, para que se tenha informação acerca de determinada empresa, né? Então, ambos se complementam. Tá? Somente para a gente guardar essa ideia aí com vocês. E para não deixar solto, vamos dizer assim, vamos conectar essa informação de dado e informação nas demonstrações contábeis com a matéria-prima da análise das demonstrações contábeis. Primeira demonstração contábil, o balanço patrimonial, né? Ele procura evidenciar em determinada data a natureza dos valores que compõem o patrimônio da empresa, através de seus bens e direitos lá do lado do ativo e a origem desses bens e direitos que foi a partir do recurso que veio do passivo. Então, essas obrigações, quando faz-se a diferença entre a soma dos bens e direitos que compõem o ativo e as obrigações que compõem o passivo, nós temos o patrimônio líquido. Vocês devem estar ouvindo um chorinho aí, mas é da minha filhinha que está ali querendo aprender um pouquinho mais junto com vocês acerca do balanço patrimonial. A gente diz aqui brincando que ela vai ser contadora, não que a gente fosse isso, né? Que a gente fosse, ela vai seguir, claro, o caminho que ela sentisse chamada por Deus, né? Mas que ela gosta bastante. Inclusive, quando eu estou dando aula, é porque hoje ela está meio agitada, porque quando falou do balanço patrimonial, ela se agitou. Gente, a segunda demonstração é a demonstração do resultado do exercício. Ele apresenta as mais conhecidas, né? Cá para nós são as mais conhecidas, inclusive as mais utilizadas no processo da análise das demonstrações contábeis, né? A demonstração do resultado do exercício, ele apresenta, né, o resultado do período, ela apresenta a demonstração do resultado do período, que vai ser por meio do lucro ou do prejuízo, né? E os fatores determinantes, que também são chamados dos accruals, né, dos ajustes contábeis, por um regime de competência. Como assim, Davi? Muitas despesas que não tiveram nenhum impacto no caixa são reconhecidas na demonstração de resultado de exercício e tem ali uma influência direta sobre o lucro ou prejuízo, apresentado na última linha dessa demonstração. E por que nós estamos conversando acerca das demonstrações contábeis? Porque elas são a base da análise das demonstrações. Então, se eu não tiver as demonstrações, eu não tenho como ter, né, informações acerca da análise, né? Então,
Partindo para a próxima demonstração contábil, nós temos a DLPA, né, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, e o próprio nome já é bem completo acerca do propósito dessa demonstração. Ela mostra, a DLPA, ela mostra a variação ocorrida na conta lucros ou prejuízos acumulados, que é uma conta lá que vai estar lá do lado do PL, do patrimônio líquido, lá do lado do passivo no balanço patrimonial. Então essa DLPA, ela vai mostrar, e ela vai estar inclusa, tá? Só fazer um destaque aqui, que a DLPA ela vai estar inclusa na DMPL, né, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tá? Então a DLPA, né, ela vai evidenciar a destinação que foi dada ao resultado, né, daquele período que está se alcançando o lucro ou está se obtendo prejuízo, e dos demais períodos. Então ela mostra essa movimentação do lucro que foi apurado naquele ano ou do prejuízo e dos demais anos, certo? Então, passando direto aqui, vamos para a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Aí, como eu já tinha antecipado a vocês na fala anterior, a DMPL ela mostra as movimentações no patrimônio líquido, o grupo patrimônio líquido do lado do passivo, tá? No balanço patrimonial. Então, como você sabe, o patrimônio líquido ele é um conjunto de contas, né, que forma o capital próprio da empresa. Dentro desse conjunto estão os sócios, né, especialmente os sócios, porque são eles que formam o capital principal da empresa, o capital social da empresa. Eles ali entregam recursos à empresa, esses recursos que são entregues à empresa, eles serão ali pulverizados, dando origem aos bens, aos primeiros bens da organização assim que a empresa abre, né, e os direitos que são gerados a partir do funcionamento da empresa utilizando-se daqueles bens. Quem não lembra das aulas do P1, né, do seu primeiro período, em que você creditava o capital social, né, você creditava ali o capital social, e o capital social, do dinheiro que saía dele, depois de integralizado, era entregue em caixa, era entregue em bancos, era entregue em veículos, né? Então, quem não lembra dessa informação? Então, gente, lembrar vocês que a DMPL ela vai mostrar as movimentações no patrimônio líquido, e dentro do patrimônio líquido está, né, o capital social, mas não só ele. Além do capital social, nós temos também as contas de reserva, né? As reservas de lucro, né? Temos as reservas de capital. Ambas essas reservas elas já são consequência do andamento da empresa, né? Quando ela começa a apresentar os seus resultados, sejam lucros ou prejuízos, eles vão ser destinados dentro dessas reservas depois do capital social. Se você pegar o PL de qualquer empresa, está lá o PL, né? E dentro do PL está lá o capital social com toda a sua movimentação, e depois está lá as reservas, como consequência daquele capital que foi integralizado e distribuído dentro da organização. Um pouco de revisão do P1 para vocês, né? E aí, partindo para a demonstração dos fluxos de caixa, né, a conhecida DFC também, ela apresenta a movimentação de entrada e saída de caixa mesmo, numerário, dinheiro, né, movimento líquido da empresa em determinado período, né? Quem conhece, né, mais profundamente a DFC, aqui não é o foco da disciplina falar sobre a DFC, mas conhecer previamente, antes de demonstrar algumas técnicas de análise. Quem conhece a DFC sabe que ela é dividida em 3 atividades, são as atividades pilares da empresa, né? Operacional, investimento, financiamento, e as atividades operacionais são aquelas que estarão diretamente, né, fazem parte do dia a dia da empresa, e estão diretamente relacionadas às suas diretamente relacionadas à atividade fim da empresa. Nossa, quase não sai. As atividades de financiamento, o próprio nome já diz, é de onde saem os recursos para serem aplicados nas demais atividades, inclusive nas operacionais e também nas de investimento. As atividades de investimento é ali a aplicação do capital da empresa em ativos que serão utilizados nas atividades operacionais, especialmente da própria empresa. Então está tudo ligadinho, se prestar atenção, está tudo ligado. A DVA, a demonstração de valor adicionado, aí a DVA ela tem um propósito diferente, uma estrutura conceitual diferente, né? Ela é bem conceitual, quando comparada às demais demonstrações contábeis, né? Na DVA, ela destaca a parcela de riqueza acrescentada pela empresa ao seu produto final, que seriam os bens e serviços prestados pela organização, e a maneira como essas riquezas ela será distribuída entre os fatores de produção que foram utilizados para que a empresa pudesse gerar seus bens ou seus serviços, que aí a gente tem como exemplo no slide a mão de obra, capital e tudo mais.
O processo de análise, depois de conhecidas as demonstrações contábeis, o processo de análise ele tem esses elementos aí, eu coloquei desse gráfico para facilitar o nosso entendimento. Primeiro quadrinho aqui, ó, da esquerda para a direita, temos os fatos ou eventos econômicos financeiros, que são as ocorrências do dia a dia da empresa. O processo contábil vai pegar esses fatos e esses eventos, vai elaborar as demonstrações contábeis a partir da contabilização desses fatos e desses eventos, e a partir dessas demonstrações financeiras nós teremos as informações aí necessárias para a tomada de decisão. Então veja que é um processo de processamento dos dados em informação, é a transformação dos dados em informação para que ela possa influenciar no processo decisório. E para isso nós temos, né, a primeira parte aí, perceba que do primeiro quadro da esquerda para o quadro do meio nós temos o processo de contabilização. Desse quadro do meio para o último quadro, que está da minha direita, veja que existem as técnicas de análise de balanço ou análise das demonstrações contábeis, para que essa informação que parte das demonstrações contábeis ela seja aprimorada, né, e consiga ter influência de fato na decisão do gestor ou dos usuários externos da organização. Dentro desse grupo, os investidores. Eu queria encerrar a aula deixando essa mensagem para vocês. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Está no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 9. Entender, né? Nos dá descanso, né? Nos dá descanso, essa mensagem ao mesmo tempo nos dá desconforto, no sentido de que se a gente é ansioso, a gente vai ficar incomodado ali por não entregar ao Senhor muitas vezes o caminho da gente, né? Acreditando que a gente é que pode fazer tudo. Também traz conforto no sentido de que se você estiver muito cansado da caminhada, saber que é o Senhor quem dá a palavra final e é Ele quem dirige todas as coisas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.